Olá, meus amores, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos continuar com os verbos irregulares. E os verbos regulares de hoje são dois, na verdade, primeiro que vou falar, que são muito semelhantes na escrita, tá? E muitas pessoas às vezes acabam confundindo na hora da fala e na hora da escrita também, tá? Que é o verbo ver e o verbo vir. Isso tem no material de vocês, toda a forma conjugada, e depois vocês podem praticar um pouquinho mais ela na hora das atividades, dos exercícios. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é a diferença entre o ver, tá? E o vir. O ver, na verdade, ele é o sentido de enxergar. Então, ver é no sentido de enxergar, de olhar. O vir, né, o verbo vir, é no sentido de voltar, né? Ele vem, então ele vem. É no sentido de voltar. O que acontece? Aqui, quando eu digo do verbo ver, no presente do indicativo, tá? Na terceira pessoa do presente do indicativo, que é o ele ou ela. Então eu digo ele vê, tá? Ele vê. Ele vê, no caso, sem R, com acento circunflexo, que é um som fechado. Eles veem. Antigamente, não tanto tempo assim, né? Até 2009, né, quando iniciou o novo acordo, aqui possuía acento circunflexo, mas ele foi, no caso, retirado com o novo acordo. Então, eles veem, fica sem acento. Então, no singular, ele vê, no plural, eles veem, no caso, no sentido de enxergar. Já o verbo vir, tá? No verbo vir, ele, no caso, vem. Ele vem. E no plural, eles ou elas vêm. A única coisa que muda aqui do verbo é apenas o acento que ele recebe quando vai para o plural. Isso vai acontecer também com o verbo ter, tá? Não é só com ele não. E com outros verbos também derivados do ter. O ter, por exemplo, ele tem, eles têm. Também vai ter o acento circunflexo. Então, assim, esse daqui perdeu o acento no plural justamente devido ao novo acordo. Esse daqui, ele recebe acento no plural para poder indicar que é, no caso, plural, ok? Indicar o número plural. Outra coisa, né, que a gente vê, isso daqui que eu falei foi no presente do indicativo, né? No presente do indicativo, no modo indicativo. No futuro do subjuntivo, existe até, assim, uma forma incorreta de muitas pessoas falarem, que é, por exemplo, o verbo ver, no sentido de enxergar, quando eu quero falar que, quando eu vir você, por exemplo, quando eu vir você, falarei sobre aquele assunto. E o verbo vir, ele é quando eu vier, no sentido de voltar. O que acontece é que muitas pessoas acabam confundindo e utilizando esse daqui como se fosse no sentido de vir, de voltar. Porque esse verbo aqui, ele é aquele outro verbo no infinitivo, mas aqui ele está conjugado, ok? Então, quando eu vir você, no caso, e a gente acaba acostumando falar assim, quando eu ver você, não é? No cotidiano acaba sendo aceito, porque a maioria fala assim, mas a norma padrão, ela é incorreta dessa forma, tá? Então, quando eu vir você, falarei sobre aquele assunto. Essa é a forma correta de conjugar no futuro do subjuntivo. E o verbo vir, quando eu vier. Quando eu vier da feira, eu falarei com você. Então, a diferença também nessa daqui para não errar, né? Não cometer esse erro, tanto na nossa fala quanto na nossa escrita. O que eu peço também é para vocês costumarem a falar dessa forma. Quando a gente costuma colocar no nosso dia a dia, a gente acaba se adaptando melhor, tá? Agora, tem outro verbo também, que ele é irregular. Aliás, ele é até considerado anômalo. Sabe o que é anômalo? Anômalo significa que ele é fora da ordem. Ele é totalmente, no caso, ele não segue nenhuma ordem. O anômalo, ele é diferente da normalidade, ele totalmente foge da regra. Então, nós temos aqui que é o verbo ir, tá? Eu trouxe o verbo ser aqui pra gente comparar um pouquinho a situação. Mas o verbo ir, ele é considerado anômalo. Por quê? Porque quando eu digo já o verbo ir, eu digo eu vou, eu fui, eu ia. Percebe que nenhuma dessas que eu falei, nenhuma forma verbal, ela seguiu regra.
Eu vou é diferente de eu ia. O radical ele muda completamente. Então assim, o verbo ir ele é considerado anômalo, tá? Aí nós temos aqui que algumas vezes vai depender a situação pelo contexto. O que é o contexto? Aquilo que está em torno da minha fala. Então, pela minha fala é que eu vou identificar se é o verbo ir ou se é o verbo ser, que acaba sendo confundido quando ele está no pretérito, tá bom? Aqui, por exemplo, no verbo ir, eu fui à escola. Eu fui à escola é no sentido de se deslocar, né? De sair. É um verbo de ação, neste caso aqui. Eu fui à escola. E ele aparece assim, idêntico no caso, né? Na escrita e na fala também, na oralidade, com a conjugação também do verbo ser. Só que o verbo ser, ele vai indicar estado, ele não indica ação. Então, eu fui honesto, tá? Eu fui honesto não significa que foi a algum lugar. Significa que a pessoa, o estado da pessoa foi de honestidade. Então, é para também saber essa diferença que acaba ocorrendo entre eles por meio da semelhança, né? É a diferença de acordo com o contexto, mas é a semelhança na escrita e na fala. Então, vai depender do contexto para você entender, discernir também se é o verbo ir ou se é o verbo ser. Mas, como eu falei, né, o verbo que a gente está estudando é o verbo ir. E vocês vão conseguir entender melhor eles também quando vocês irem a conjugação verbal do verbo ir. Como ele é anômalo, ele não segue nenhuma regra, então é importante ter maior atenção ainda para este verbo, tá? Então, estudem, revisem, qualquer dúvida vocês entram em contato comigo. Beijo, beijo, meus amores, tchau!